Presidente Marco Antônio, eu queria dar um exemplo meu. Eu comprei na Construtora Gato, 2005, um apartamento. E são 2005, são 7 anos já. Então, não tem no meu contrato a garantia do prédio. Nós temos discutido muito isso aqui. Empresas que fazem asfalto não dão a garantia, e abrem rua não dão garantia, fazem viadutos não dão garantia. Então, eu queria saber do senhor se existe possibilidade da gente cobrar da construtora a garantia, como se faz no automóvel, num bem que você adquire. Todos os bens que são comprados, eles são garantidos, e o imóvel não é diferente. A pessoa, quando compra imóvel, ela deve, no prazo de 5 anos, verificar todos os defeitos e acionar a construtora. Eles têm a obrigação de consertar, se for um vício, como é dito, né? Um vício da construção. Então, eles têm que corrigir. Como deve proceder? Procurar quem? Qual é o órgão capacitado para agilizar essas ações? De imediato, a pessoa deve procurar a construtora, que foi quem lhe entregou o imóvel e que, portanto, houve o contrato de compra e venda, e essa construtora é responsável por esse imóvel. Então, a primeira responsabilidade da construtora é corrigir esses erros. E caso ela não se recuse a fazer a perícia ou se recuse a reparar o imóvel, essa construtora, logicamente, terá que ser acionada. Inicialmente, se forem danos de pequena monta, as estruturas de defesa do consumidor, elas poderão atender. Caso o dano seja maior, e aí terá que se constituir advogado, é um processo mais demorado. Nosso conjunto habitacionais em Salvador, presidente, nós temos muitas queixas aqui de rachaduras, de imóveis financiados por Caixa Econômica, imóveis até de baixa renda, e as pessoas procuram o Ministério Público, procura a Caixa Econômica é agente financeiro, a construtora se nega a fazer os reparos. Então, qual é a saída para isso? Bom, não importa o preço do bem comprado. O seu imóvel, por mais simples que seja, a construtora tem a obrigação de entregá-lo em condições. Então, se o seu apartamento custou 10 mil ou 1 milhão de reais, não tem diferença. Ela tem que consertar os vícios. Caso contrário, deve ser acionada. Na Justiça? Na Justiça. Inicialmente, acredito que essas pequenas falhas, né, possam ter ocorrido. Rachaduras, pequenos vazamentos, uma parede que está manchada. Então, esses casos são casos para tratamento direto com a construtora e solução imediata. Se mesmo assim, pelo baixo valor, ela se recusar a fazer, os instrumentos de defesa do consumidor, eles têm condições de atender. Uma pessoa vai no saque, apresenta queixa, a construtora vai, aí ela normalmente se sentirá instada a fazer a perícia e consertar o erro. Mas... Presidente, agora nós estamos vendo no Rio de Janeiro, já uma confirmação de que os erros ocorreram em função da reforma, de mudança de estrutura do prédio. Já vários engenheiros do Rio. O senhor está acompanhando esse caso do Rio? Sim, o Brasil todo está acompanhando. Aliás, o mundo inteiro está acompanhando. O mundo inteiro. Na sua opinião, a opinião do CREA sobre o assunto? A opinião final, nós temos que aguardar o laudo, porque vai se analisar o que ocorreu realmente na estrutura. Mas as informações que todos temos apontam para a intervenção na estrutura do prédio, e somente profissionais habilitados podem fazer esse tipo de intervenção. E isso é raro, é só quando a estrutura está danificada. Ninguém pode alterar a estrutura de sustentação de um imóvel. Isso é vetado. A gente vai fazer pequenas reformas. O que o proprietário deve fazer? Bom, quer ampliar um quarto, diminuir um quarto, aumentar a área de lazer, enfim, o que ele tem que fazer? Nesse caso, ele tem que contratar um profissional habilitado. Tem que contratar um engenheiro, um arquiteto para fazer esse tipo de serviço. E isso o Conselho dá suporte na análise de se essa pessoa é qualificada. A primeira pergunta, quando se contrata um profissional, é se ele tem registro do CREA e qual o registro dele. A segunda providência é que exige dele um documento chamado ART, Análise de Responsabilidade Técnica. Então, essa anotação de responsabilidade técnica, ela é um documento que fica registrado no Conselho e qualifica ele como o real condutor desse processo de manutenção. Então, o profissional dessa forma, ele está vinculado à obra.
logicamente, anotado no Conselho. Com essa observação, nós do Conselho, vamos acompanhar o processo de manutenção ou reforma geral do prédio e vamos poder dar suporte aos pleitos da Justiça, inclusive no caso de haver qualquer problema. No caso específico do Rio de Janeiro, não havia nenhum profissional da área da engenharia envolvido na manutenção. Foi feita pelo próprio dono do imóvel, a TO, né? Pelo que está sendo dito na imprensa. Quando tem um erro de cálculo estrutural que é denunciado no CREA, o que é que o CREA faz? Bom, esse é um ponto importante. Estou falando de erro médico, erro de jornalista, erro de apresentador, erro de engenheiro. Essa é uma das principais funções do Conselho. O Conselho é um foro ético. Então, a primeira providência do Conselho é instaurar um processo específico com relação a essa ocorrência e profissionais ligados ao Conselho ou nomeados pelo próprio Conselho vão avaliar se realmente houve falhas, e esse profissional poderá até ter o seu registro cancelado, deixando de trabalhar como engenheiro. O CREA tem algum programa social para classe de baixa renda? Por exemplo, eu quero fazer um barraco, uma casa aí no subúrbio. O CREA pode me dar uma assistência gratuita? Na realidade, a Prefeitura tem um escritório público que fica instalado na Rua Carlos Gomes, ali onde é o Clube de Engenharia, logo no início da Carlos Gomes. E nós temos hoje um trabalho com as universidades para instalar escritórios de engenharia pública em todo o estado, não só no município de Salvador. E isso, é claro, onde nós temos escolas de engenharia, que esse vai ser um trabalho feito sob a supervisão de professores, com os alunos da graduação, de forma a atender essas necessidades imediatas da população, que esse problema não é um problema da cidade de Salvador, é um problema de todo o Brasil e de todos os municípios baianos. Marco Antônio, presidente do CREA Bahia, obrigado pela entrevista. Muito obrigado a todos, um bom dia, e estamos à disposição do Balanço Geral para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Então, evitar curiosos até na reforma do apartamento, tá bom?